Hoje eu ouvi um comentário, um vídeo de uma pessoa falando de um cara que faz um conteúdo que chama Café com o Teu Pai. E aí ela dizendo ela que ia fazer uma análise do marketing dele. E aí ela já começou cagando nele, né? Ele era um policial, assim assado, estava em depressão, tal, buscou refúgio na religião e depois começou a gerar esse conteúdo que é uma mistura de machismo com não sei o que, com religião. Ele falou assim, ele é uma mistura de Paulo Marçal com Red Pill e falou uma série de coisas do cara. Mas o que me chamou a atenção, aí depois eu fui ver o perfil da pessoa, eu já entendi por que ela tava. E aí o que me chamou a atenção é o que ela falou, e eu já ouvi isso pra mim, que é, o cara era depressivo, provavelmente foi péssimo no que fazia, péssimo com a família, era um mau exemplo, tava em depressão, e decidiu ensinar outros homens e cuidar de outros homens. E ela usa isso pra invalidar o que ele tá fazendo. Só que na verdade, deixa eu te dizer algo, é justamente aonde você foi fraco, onde você foi problemático, que você consegue ser mais útil para as outras pessoas. É nessa área especificamente que você consegue ser mais útil, porque o poder de Deus se aperfeiçoa é na sua fraqueza. Ele não se aperfeiçoa na sua força, naquilo que você acha que você é bom, que você já tá em um nível superior. Ele realmente vai te usar, e eu achei interessante ela dizer que ele se apegou à religião. Então provavelmente é um cara que às vezes se converteu, né? É, que benção. E tá... Ela queria o quê? Que ele tivesse com depressão, congelado no problema pra sempre. Ou seja, não quer bem de ninguém, não quer agregar nada pra ninguém, só falar mal e pronto. Exatamente. E jogar merda na cabeça do outro e sair. Não, e ela criticando, dizendo que ele fez isso e agora ele tá rico, tá ganhando dinheiro, ajudando outros homens porque ele foi direto numa necessidade. Ué, mas... É assim que se ganha dinheiro, indo direto numa necessidade. Indo direto na necessidade e ajudando pessoas. Quando você resolve problemas, é o melhor trabalho que você pode ter, é resolver problemas. Se você tá na área da arquitetura e tem uma pessoa que quer fazer uma casa, só que ela não acha pronta uma casa do jeito que ela gostaria. Ela tem um problema. Ela tem um problema, você vai fazer a casa para ela. Se você é um corretor, tá procurando, o seu cliente tá procurando um imóvel sozinho, ele não acha uma boa oportunidade. Você vai solucionar o problema dele, achando boas oportunidades para ele. Toda profissão lida com resolver problemas, senão elas não existiriam. Você não sai de casa para fazer uma coisa aleatória, você sai de casa para resolver problemas. E aí entra mais um ponto, né, invalidando como se conteúdo, o fato dele vender conteúdo ajudando outras pessoas fosse algum demérito, mas não é, isso é bênção. Então, por exemplo, aqui o que eu faço com você, eu não tô vendendo, óbvio, tá, nunca cobrei nada de vocês, não vendo nenhum curso, não tenho nada disso, mas nada impede que algum dia eu faça um treinamento um pouco mais qualificado e mais elaborado para ajudar pessoas. E não tem nenhum problema cobrar por isso, tá? Deixando bem claro que eu ainda não faço isso, não tenho nada à venda, não tenho nada disso. Mas não teria problema em fazer. E olha só, eu passei por muitas dores no meu casamento, passei por muitas dores como homem, então eu entendo a mente e o coração daquele cara que passou pelos mesmos problemas que eu. É excesso de trabalho, um cara que às vezes foi desleal com a própria biografia, foi desleal com a própria família, com a esposa. Então eu consigo entender a dor desse cara, eu consigo entender aonde ele tem tentado resolver e não consegue. E aí, por causa disso, eu consigo ajudá-lo. Eu consigo extrair ele desse buraco que ele está inserido, né? Assim como a Vanessa consegue utilizar a dor dela, o testemunho que foi gerado com base em dor, com base em constrangimento, com base em vergonha, e ela consegue pegar toda essa bagagem e entregar para outras pessoas que estão passando por problemas semelhantes agora. E acredite, são muitas pessoas que estão passando por qualquer problema. Aquele vídeo ontem que a gente gravou sobre conteúdo para as mães que estão tendo dificuldade de largar uma profissão por causa do preconceito que por causa do preconceito, e às vezes nem só por causa do preconceito, mas porque ainda não está conseguindo. Aquilo ali foi importante demais para muita gente, e é um vídeo que ele tá ganhando tração agora, e ele vai alcançar muitas pessoas. Mas por quê? Porque foi uma dor que nós vivemos. A Vanessa fez isso, de abrir mão da carreira no momento que ela ganhava 5, 6 mil reais de constância, e eu ganhava 2, e olha lá, não é que eu já estava bem sucedido e ela vivia uma vida de princesa, não. Ela abriu mão e se jogou. Ela se jogou totalmente na confiança, não em mim. Ela se jogou na confiança de que era mais importante cuidar dos filhos. Para Deus isso era mais importante. E ela tinha consciência de que Deus ia colocar chão quando ela colocasse o pé, né? E de fato isso aconteceu. Isso foi uma bênção na nossa vida. Então assim, entenda que aquilo que você tem vivido, aonde você tem experimentado a sua maior dor, é um sinal para você utilizar isso para servir outras pessoas. Uma das maneiras que eu também tenho utilizado para me proteger, para guardar o meu coração, para me fazer um cara que tá melhorando constantemente, é justamente ensinando outras pessoas. Quanto mais eu ensino, quanto mais
mais eu me envolvo em servir outros homens que estão passando por problemas, mais eu me protejo, mais eu me guardo, mais eu aprendo, mais eu recobro o quanto eu fui alcançado pela graça, o quanto Deus foi misericordioso comigo. E vão chegando testemunhos todos os dias e aquilo vai me fortalecendo. E eu não saio desse ciclo, eu continuo nele. Então assim, acredite, o seu sofrimento, aquilo que você tem vivido, um dia vai servir de testemunho para servir outras pessoas. O seu propósito de vida, o seu chamado, digamos assim, ele tá muito atrelado a isso. O que você tem vivido? Aonde é que foi sua dor? Sua dor foi no casamento? Sua dor foi nas finanças? A sua dor foi na criação que você teve? A dor tem sido a sua criação de filhos? Você tá tendo dificuldade com isso? O Senhor vai resolver isso na sua vida. Ele tem total interesse em fazer de você uma extensão da Bíblia. Lembre-se, quando você deixa a sua vida ser guiada pelo Espírito Santo, imagine que está sendo escrito um outro trechinho da Bíblia. Só que você é uma carta viva. Você é uma... Tinha as cartas de Paulo, né? A carta dos apóstolos. Você é uma carta viva. Você é uma continuação da Bíblia acontecendo. Então Deus quer fazer de você uma continuação da Bíblia. Então creia que Ele vai operar o milagre. Para isso é necessário que você exerça fé e continue acreditando, continue persistindo. E depois do resultado, depois da operação do milagre, testemunha. Entrega para outras pessoas. Porque não é para parar em você. E olha, não vai fazer sentido para muita gente. Pessoas igual essa mulher que fez esse vídeo, para mim chega muitos. Que exemplo que você foi? O que você fez com sua esposa? O que você fez com sua vida? E você tá querendo falar coisa? Eu falo, pois é, realmente, eu fui péssimo. Não sei se a pessoa esperava que eu ia me defender. Eu falo, não, eu fui péssimo, fui terrível, fui cruel, fui babaca, fui imaturo. Você quer que eu faça uma lista de todos os adjetivos que eu posso listar aqui de problemas que eu tive? Se quiser, eu faço. Mas tá tudo exposto na internet. Só que o sangue de Jesus é maior do que tudo isso. O milagre foi muito maior do que qualquer problema que eu tenha passado. É isso que precisa ficar claro. Eu não tenho o menor orgulho de qualquer falha que eu tive. Só que eu tenho muita gratidão pelo quanto eu fui perdoado. Pelo quanto Deus me perdoou. Pelo quanto a Vanessa me perdoou. Pelo quanto nós conseguimos demonstrar a cruz na nossa vida, no nosso dia a dia. Já me perguntaram também, a Vanessa já viu esse comentário de pessoas falando assim, mas pra que vocês ficam se expondo? Expondo a esse nível é constrangedor. Porque um testemunho dentro de uma gaveta não vai atingir ninguém. Se você guarda seu testemunho ou se você deixa ele pela metade, tipo assim, até a restauração, e aí eu não falo mais nada com ninguém sobre isso e sumo. E vivo uma vida reset e as pessoas que viram todo aquele processo não sabem o desfecho. Você não conseguiu ser testemunho vivo pra Deus. Tipo assim, as pessoas que te veem restaurar o casamento e te veem bem depois e te veem falar com tranquilidade sobre isso, elas vão ter fé para que as casas delas também sejam restauradas. Agora, se você some, ninguém mais vai ter fé. Se todo mundo guarda os seus milagres nas gavetas, quem fala na rua que milagres não existem, vai ser a voz mais alta. Então, tente e ousem ser vozes de Deus mais altas do que a voz do mundo. Então, se você tem um testemunho de cura, se você tem um testemunho de resposta de oração, mesmo que seja uma resposta humilde de uma oração simples, abra a boca e fala, porque o mundo não para de gritar bobeira. E aí, as vozes de Deus, muitas vezes por timidez, muitas vezes por procrastinação, muitas vezes por achar que aquilo é insignificante, se calam. Só que a gente não foi chamado, os cristãos, né? A Bíblia fala, a gente não foi chamado para timidez, a gente não foi chamado para ficar calado, a gente foi chamado para ser colocado num lugar alto e brilhar. Não é para pôr debaixo da cama a lâmpada, é para pôr ela num lugar alto para iluminar o ambiente. Então, e essa ilustração Jesus usa para falar dos cristãos, de nós, os que creem, né? Sal e luz. Sejam sal e luz, não se coloquem debaixo da cama. Vai pro lugar Ele de usa destaque. isso. Você não coloca uma lâmpada debaixo do alqueire, você coloca ela no velador lá em cima, para que todos venham, ela ilumine a casa inteira. Tá falando de você. Se você deixar Deus te usar, você não vai ficar escondido. Se você é tímido e desconfortável com exposição, igual eu sou, já fica ciente que Deus, se Ele te chamou, Ele vai te colocar num lugar de holofotes. Né? E esse holofote, entenda, não é para ver você. É para ver Ele em você. É para ver Ele na sua vida. Para ver os milagres que Ele fez na sua vida. Porque você em si mesmo não é nada. Eu em mim mesma não sou nada. Por minha própria ideia, eu tinha feito coisas até piores que o Ricardo conseguiu fazer. Os piores que vocês imaginam, tudo isso passa na cabeça de todo mundo, não é só de um, não. Todo ser humano tem imaginação ruim,
tem a carne em nós. Sem Deus eu teria feito igual o que os outros fazem. E aí, quem vem às vezes pra julgar e pra falar, não, quem foi ele que era um depressivo e agora tá falando pra ajudar homens, quem é esse, quem é aquilo? É uma pessoa que ainda está vivendo uma mentira e não se enxerga. Provavelmente ela é a depressiva. Ela é a pessoa que não tá vendo saída no fundo do poço. E ela acha que ninguém mais deveria ter saída no fundo do poço também. Não consegue ver que existe solução e fala, nossa, o cara se apegou à religião. Pois é, a solução dos seus problemas era se você também fizesse isso, moço. Tenta, experimenta falar com Deus, experimenta falar com Jesus para ver se a sua vida miserável também não vai ser muito melhorada, em nome de Jesus. Pode falar. Não, eu só... Não, é só porque quando você falou aleluia, eu pensei, eu saí do tema. Não, eu tô só linguajar crente. A gente fala aleluia, glória a Deus. Igual a pastora Luiz fala, crente calado tá errado. No culto, quando ninguém fica dando glória a Deus. Ele Tem alguma coisa estranha. Ele fica incomodado, o crente tem que estar confirmando, tem que estar recebendo, tá manifestando. Mas é isso, turma. Eu queria dizer isso pra vocês, porque as pessoas vão falar. Vai ter gente que vai falar. Sempre vai ter alguém falando alguma besteira, falando alguma bobrinha. Mas sempre vai ter gente sendo socorrida. Sempre vai ter gente vendo a cruz na sua vida. Então, toma a cruz. Às vezes é desconfortável, é constrangedor, mas acredite, gera muito fruto. E ore por esses que às vezes riem do seu testemunho e acham que era igual o cara lá, é um depressivo que não deu certo na vida e agora virou coach, e baseado em religião. Ore por essas pessoas, porque essas pessoas precisam também ser alcançadas. O nosso maior triunfo, né? Nossa maior alegria é que os seus inimigos, que hoje tacam pedra em você, um dia se tornem seus irmãos, sejam alcançados. Essa é a nossa vingança. A nossa maior vingança. A nossa vingança é fazer esse povo tudo virar nosso irmão e caminhar junto. Eu tenho um testemunho ótimo sobre isso. Um dia, vocês não imaginam, mas eu quase saí nos tapas com um arquiteto no escritório que eu trabalhava, por causa de religião. Porque eu tava sentindo que eu tava sofrendo preconceito por ser crente. E nesse momento eu meio que perdi um pouco a paciência, porque foi repetido as brincadeiras e no dia eu devia estar de TPM, sei lá. Eu supitei. E aí a pessoa começou a rir. E aí eu falei, isso que você tá rindo é a minha vida. A piada que você tá fazendo é sobre mim. As coisas que você tá rindo é a Bíblia que eu leio e eu respeito. E fiquei brava. E eu apertei o braço do cara e sacudi ele assim, quase saí nos tapas com o cara. E aí, depois disso, eu arrependi, pedi perdão, desculpa, fiquei com muita vergonha, porque todo mundo viu. Estraguei uma festa de aniversário que tava acontecendo no momento. Foi um vexame. Chorei até escondido. E aí, alguns anos, tipo, uns 8 anos depois, ou não sei mais ou menos quantos anos, um dia eu tava no escritório chorando, porque eu tava passando por um problema difícil no casamento com o Ricardo e tudo mais. E esse rapaz ouviu, porque o escritório não tinha paredes, era tipo 40 baias, 40 mesas compartilhadas de arquitetos e engenheiros. Então todo mundo ouvia tudo. E aí ele ouviu e levantou lá do lugar dele, que era longe de mim, e falou assim: você precisa ouvir o que o meu pastor iria te falar sobre isso. Pensa. Eu quase, mas o quê? Como assim, seu pastor? Então, assim, os anos passam, os jogos viram. O jogo vira. Quando você menos espera, a pessoa que um dia riu da sua fé, agora tá te ajudando a superar um problema e te levando a ouvir de Deus. Essa é a postura do seu coração. Isso é uma alegria que você tem que ter. Então, ore por eles. Algumas pessoas em off, assim, acho que sabem, na verdade. Algumas pessoas sabem que fazem anos que a gente ora por eles. Mas eu acho que eles não se ofendem, eles levam como carinho. Não. Mas um dia eles vão ser pegos por Jesus. É bênção. É porque, às vezes, até no meio gospel, as músicas são erradas. Tipo assim, quem falou, quem riu de você, quem fez não sei o que, vai ver quando você for exaltado, sua vitória vai ter sabor de mel, essas coisas. É besteira, gente. Isso não é Cristo. Cristo fala, você tem uma pessoa que tá te perseguindo, tem um inimigo, que ele é terrível. Ora por ele e ama ele. Quando você fizer isso, você tá sendo crente. Porque amar quem tá te abençoando, isso aí até o cara piorzinho faz. Devolver o bem pra quem tá te fazendo bem, qualquer um faz. Agora, você devolver o bem pra quem tá te fazendo mal, aí você tá levando aí você tá mostrando Cristo pra essas pessoas. Só que não é difícil, não precisa ser difícil. Se tem uma pessoa que te incomoda, que tem algo, um hater correndo atrás de você na vida real ou na vida online, sei lá, ore por ele, porque a primeira coisa que Deus faz é te dar amor por essa pessoa, entender o lado dela, te dar mais paciência com ela,
é muito engraçado. Você ora por uma pessoa que te persegue ou que de alguma forma te incomoda e Deus te devolve em forma de amor no seu coração por ela. Aí você continua orando cada vez mais pra pessoa com mais leveza. Amém. Então, assim, orar é a melhor cura pra toda dificuldade de amar o inimigo, dificuldade de amar o hater. Então, Deus abençoe você. Agora eu vou fazer um tratamento no ombro. O Dr. Marcel tá cuidando, ele é especialista em dor e é um dos únicos que faz isso aqui no Brasil. Jogador famoso, precisa fazer tratamento lá na Europa. Ele trouxe a técnica pra cá, pra evitar às vezes até cirurgia, essas coisas. Então ele é especialista em dores. E eu peguei uma tendinite não sei o que aqui no bíceps. Aí ele tá fazendo tratamento aqui e aqui. Mas o cara é bom, viu? Tipo, eu vou deixar até ele marcado aí. Talvez você tá passando por algo de dor, coluna, lombar, articulações, seu ombro, você tá com problema. O cara é excelente. Tamo junto. Deus abençoe. Amém. Valeu!